Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quis escolher esse trechinho da palavra de Deus para falar sobre confissão, porque nós muitas vezes nos achamos pessoas que não têm pecado, muitas vezes em muitas situações. E esse sacramento, como eu já disse, ele é chamado também de cura. Por quê? Porque é um sacramento que cura a alma das pessoas que estão enfermas. E como o próprio Jesus disse, ele veio ao mundo para curar aqueles que estão doentes. Então, em relação ao sacramento da confissão, a primeira coisa que eu devo saber é que eu preciso reconhecer que eu necessito de Deus, que eu estou doente. Mas para falar para vocês aqui nessa noite, eu queria desenvolver minha fala fazendo algumas perguntas, né? Porque esse sacramento não tem como eu ficar falando aqui sobre uma pregação, porque é um sacramento também de formação e de informação para você. Então, por isso, eu queria falar para vocês algumas perguntas que as pessoas comumente fazem para a gente que é padre, né? Então, a primeira coisa que eu queria citar para vocês é confissão. O sacramento da confissão, ele é chamado também na nossa igreja de reconciliação. Primeiro sinônimo, reconciliação por quê? Porque alguém faz alguma coisa errada, essa pessoa então precisa de reconciliar-se, ou seja, uma conciliação novamente. Ele é chamado também de sacramento da penitência. Quando se fala em penitência, é algo que a gente pede a Deus perdão por algo que a gente fez. Então, por isso, está também ligado a esse nome. É também chamado de sacramento do perdão. Então, esses três significados. Perdão, porque significa que aquilo que fez de errado, aquilo então pode ser perdoado. Então vamos lá. Primeira pergunta que às vezes as pessoas fazem: todos precisam de se confessar? Sim ou não? Sim. Ainda bem, porque esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: deve ser bom demais ser padre, porque o padre não precisa de confessar, né? Eu falei: claro que precisa, mas então como é que um padre se confessa? E eu dizia: faz a semana eu me confesso procurando um outro padre, né? Todos na igreja precisam de se confessar, desde o leigo até o papa se confessa. Aí essa pessoa ainda perguntou para mim assim: então um padre só pode se confessar com outro padre? O bispo confessa com outro bispo? Eu falei: não, o bispo pode confessar com o padre. O Papa se confessa com o padre. Por quê? Porque quem tem, depois nós vamos fazer essas perguntas ali, a capacidade de absorver os pecados são aqueles que são os sacerdotes. E o bispo é também sacerdote no terceiro grau da ordem, né? Vamos lá. Então, todos podem se confessar e todos devem se confessar. Esses dias uma pessoa me perguntava assim: padre, eu posso me confessar diretamente com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. A pessoa falou assim: padre, é porque, sabe, né? Eu às vezes fico com vergonha, e aí quando eu vou rezar,
confessar, eu fecho a porta do meu quarto, eu falo como Jesus disse, né? Se você quer falar com Deus, você fecha a porta e fala com Deus, porque Deus, eu faço isso, Padre, eu me confesso desse jeito. Sacramentalmente não. Você pode até falar com Deus, você pode até pedir perdão a Deus pelas besteiras, pelas bobagens que você fez, mas garantia de perdão, garantia de absolvição dos pecados é uma confissão, né? Então, digo para vocês, nada dessa ideia, não, eu confesso é com Deus. Muitas pessoas têm essa ideia, eu falo é com Deus direto. Uma vez, numa paróquia que eu era padre, né, no início do ministério, eu lembro que na igreja tinha um senhorzinho que ele sempre sentava no primeiro banco, sempre no primeiro banco. Aí um dia a senhorinha, a esposa dele, veio confessar, era um tirão de confissão na quaresma. Então a senhorinha falou assim: Padre, o senhor não tem jeito de absolver os pecados do meu marido. Ele falou que ele não confessa com o homem, porque para ele, qualquer padre, todos os padres, ele falou desse jeito, é comedor de feijão. E ele falou que ele nunca vai falar dos pecados dele para o mundo. Eu falei assim: então a senhora fala para ele que se ele morrer sem se confessar, ele vai para o quinto dos infernos, porque ele não está fazendo aquilo que é certo. Padre, mas ele confessa diretamente com Deus. Fala para ele que não vale isso que ele está fazendo. Sacramentalmente não vale. Padre, por que não vale? Eu não quis nem citar essa citação porque ela é muito batida para falar sobre confissão, mas lá no Evangelho de João, capítulo 20, vocês ouviram esse Evangelho esses dias atrás, no dia de Pentecostes, né? Quando o próprio Jesus aparece para os seus apóstolos, é aquela passagem onde Tomé não estava, e Jesus sopra sobre eles e diz para os apóstolos: quem vocês perdoar os pecados serão perdoados, quem não perdoar não será perdoado. É a partir desse mandato, dessa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que o sacerdote tem poder de perdoar pecados, porque foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo quando fala para os apóstolos, e os apóstolos, como ordenam o sacerdote, eles estão dando para eles a faculdade também de perdoar pecados, né? Depois nós vamos lembrar mais um pouquinho disso. Outra coisa, uma coisa importante que as pessoas às vezes perguntam: quais as disposições que eu devo ter para me confessar, né? O que eu preciso de ter para me confessar? Às vezes você pensa que é somente a consciência pesada no arrependimento, né? Até anotei aqui essas exposições, são 5 exposições importantes. Primeira coisa, você, católico, fiel, praticante, a primeira disposição é fazer o exame de consciência. E o que é o exame de consciência? É você dobrar o joelho no chão